que algumas pessoas são mais altruístas que outras? O que podemos aprender com elas agora no programa Radioterapia Yog.com? Abigail Marsh quase perdeu a vida em um acidente de carro. Ela estava evitando um cão no meio da rua e de repente encontrou sua própria vida em perigo. Mas um completo estranho parou, saiu de seu carro, ajudou-a com segurança e depois saiu. E nem sequer lhe disse seu nome. Por que ele fez isso? Aquela era a pergunta que Marsh continuou se perguntando e que mudou o curso de sua vida. Ela então começou a pesquisar sobre capacidade humana de ajudar dos outros desinteressadamente. De onde vem? Como se desenvolve? Marsh se perguntava por que as pessoas faziam coisas desinteressadas. Ela logo percebeu que muito pouco trabalho tinha sido desenvolvido sobre o tema. Altruísmo é um comportamento voluntário que beneficia apenas o outro. Marsh queria saber o que fazia algumas pessoas mais altruístas que outras. As ações do homem que me resgatou atendem à definição mais rigorosa de altruísmo, que é um comportamento voluntário e motivado pelo desejo de ajudar o outro. Portanto, é um ato altruísta destinado a beneficiar apenas o outro. O que poderia explicar uma ação como essa? Uma resposta é a compaixão. Obviamente que é um motor-chave do altruísmo. Mas então, a questão é: por que algumas pessoas parecem ter mais compaixão do que outros? E a resposta pode ser que os cérebros de pessoas altamente altruístas são diferentes em termos fundamentais. Para realmente descobrir, ela fez o oposto do que se poderia esperar. Começou na extremidade oposta, analisando psicopatas. Pessoas com esta doença, aspas, têm uma total falta do desejo de ajudar outras pessoas. Muitas vezes são pessoas frias, indiferentes e antissociais. A parte do cérebro que é a mais importante para reconhecer expressões temíveis é chamada de amígdala. Há casos muito raros de pessoas que não têm amígdalas completas e eles são profundamente prejudicados no reconhecimento de expressões temerosas. Enquanto adultos saudáveis e crianças mostram geralmente grandes picos na atividade da amígdala, quando eles olham para expressões temerosas, amígdalas dos psicopatas são subreativas a estas expressões. Às vezes eles não reagem, o que pode ser por isso que eles têm dificuldade em ter compaixão. Finalmente, ela concluiu que as amígdalas dos psicopatas são menores do que a média em cerca de 18 ou 20%. Presta atenção, gente. Ela diz que seu principal interesse não é sobre por que as pessoas não se importam com os outros, mas porque se importam. Então a verdadeira questão é: o altruísmo extraordinário, que é o oposto da psicopatia em termos de compaixão e do desejo de ajudar outras pessoas, emerge de um cérebro que também é o oposto da psicopatia? Isso é uma pergunta que ela faz. Os altruístas extraordinários fizeram coisas como dar um rim saudável a um completo desconhecido, mas por quê? Os cérebros desses altruístas extraordinários têm certas características especiais, assevera. Eles são melhores em reconhecer o medo de outras pessoas. Eles são literalmente melhores em detectar quando alguém está em perigo. Isso pode ser em parte porque sua amígdala é mais reativa a essas expressões. E lembre-se, esta é a mesma parte do cérebro que foi subreativa em pessoas psicopatas. E, finalmente, suas amígdalas são maiores do que a média também, aproximadamente 8%. Assim conclui ela. O que é intrigante é que, quando as pessoas foram perguntadas por que eles deram seu rim a um completo estranho, eles não sabiam como responder. Eles
não se consideravam únicos ou especiais, mas normais, como todos os outros. Eles simplesmente fizeram isso porque é quem eles são. Ainda mais intrigante é que as pessoas que os doadores estavam dando seus rins não estavam em um círculo fechado de amigos ou parentescos. Eram seres humanos totalmente distantes deles. E isso é muito extraordinário. Talvez melhor descrição para essa surpreendente falta de egocentrismo seja a humildade, que é a qualidade que, nas palavras de Santo Agostinho, faz homens como anjos. E por que é isso? É porque, se não há centro dentro do seu círculo, não pode haver anéis internos ou anéis externos. Ninguém que seja mais ou menos digno de seu cuidado e compaixão. E talvez isso que realmente distingue os altruístas extraordinários da pessoa média. Eu também acho que esta é uma visão do mundo que é atingível por muitos e talvez até mesmo a maioria das pessoas. E acho isso porque, a nível social, expansões de altruísmo e compaixão já estão acontecendo em todos os lugares. Assim explica ela. Marsh acredita que todos nós temos a capacidade de nos levarmos para fora do centro do círculo e estender o círculo de compaixão para fora, de modo que podemos ser compassivos com pessoas totalmente desconhecidas. Yogi.com